Oi gente, tudo bem? Mais um timelapsezinho para vocês aqui sobre a construção do equipamento de manobra tridimensional lá do anime, mangá, né, do Ataque dos Titãs. Então eu estou fazendo a unidade principal, assim, né, que fica nas costas dos personagens. Essa aqui é uma unidade, é um equipamento que é preso a algo que está nas costas do personagem. Ele serve para locomover e sair a parte do ar que faz eles conseguirem ter toda a mobilidade que eles têm. Então, mas vamos lá para a parte de modelo, né? O que eu começo aqui? Fazendo aquela primeira blocagem das coisas que tem aqui no objeto. Então, o primeiro passo vai ser esse: blocar o máximo, ver a proporção, o tamanho das coisas. Se eu quero alterar alguma coisa, vocês vão ver que tem algumas coisas da referência que eu vou alterar um pouquinho, vou ver outras referências para encaixar melhor e para fazer funcionar tudo como eu acho que fica mais interessante, adaptado para o 3D. Ele vai seguir a mesma linha dos outros que a gente já tem feito, né? Então ajustar, corrigir algumas coisas e tentar ficar brincando. Nesse aqui, tá interessante deixar esse trechinho comentar, ele tem uma interação num cilindro, né? E a parte essa parte do hard surface é um pouquinho mais chata dele ficar com o vinco correto quando a gente usa a suavização, né? Então aqui eu perdi um pouquinho mais de tempo trabalhando esse detalhe e fazendo vários ajustes e correções para ele ficar com a aparência mais suave possível, né, para não deixar ele ali marcado e daí marcar o cilindro lá em cima, por exemplo, e sempre tentando deixar com o mínimo de polígonos possível. Até fui e voltei algumas vezes e decidi deletar tudo de novo e recomeçar. É uma parte do processo que a gente acha às vezes, não vou fazer isso, não vou deletar e iniciar novamente. Mas dependendo do caso faz muito mais sentido, fica muito mais fácil da gente trabalhar, foi o que eu achei aqui. E aí eu fui reconstruindo ela de novo, chegou neste resultado em que ficou na qualidade que eu queria, basicamente aqui quando eu uso a suavização, né, a prévia de suavização. Depois a gente pode aplicar se quiser ou não e ficar bem. A intenção aqui é deixar ele bem, um encaixe bem certinho, sem essas marcas que estavam aparecendo ali, né, de repuxo, principalmente de um para o outro. Então aqui eu fui testando, fui fazendo alguns acabamentos diferentes para melhor encaixar. Eu confesso que na hora ali, quando eu estava produzindo, eu achei, essa parte vai ser super tranquila de fazer. Eu fui e refiz ela algumas vezes até chegar no resultado que, ok, agora está no resultado que eu quero, que eu espero que ela tenha de comportamento. Eu não queria deixar nenhuma. Aqui na parte de cima deu para ver ali, fica um repuxo, e eu fui testando diferentes métodos de alocar o wireframe, as edges dele, então para que ela ficasse o mais suave possível, com 4 lados, com um acabamento esperado da peça ali, né? Então fui fazendo várias experimentações até chegar no resultado final ali, em que ela ficou lisinha, bonitinha, e seguir em frente. Então depois que eu terminei aquela parte de baixo, eu vou seguir aqui para a partezinha de cima, que é esse encaixe dela aqui, onde vai ter os parafusos também encaixando e respeitando. Então aqui eu vou fazer um quarto, é um objeto cilíndrico também. Vou aproveitar porque ele tem esses detalhezinhos aqui onde vem os parafusos. Vou fazer um quarto só dele, depois eu dou mirror 2 vezes em 2 eixos diferentes. Mas para não ter que ficar refazendo e ajustando todo uma parcela, só faço um fragmento, né, do que vai se tornar a peça, então fica bem mais fácil de controlar, principalmente linhas de contenção, e verificar se está tudo funcionando como deveria, como eu gostaria. Então vou deixar vocês com o resto do timelapse aqui, mostrando como foi toda a construção desse objeto. Ele ficou um pouquinho longuinho comparado aos outros que a gente veio fazendo, mas tá todo ele de uma vez só. Ele é um objeto um pouco mais complexo também, então tem várias coisinhas que são um pouquinho diferentes na hora de fazer a execução. À medida que a gente for chegando nelas, eu vou comentando um pouquinho aqui, para vocês terem ideia quais foram as minhas escolhas, o porquê que eu fiz tal processo, alguma coisa assim.
Esse detalhe aqui eu acho interessante de comentar. Eu fiz ele a partir de uma só, né? São várias abinhas que se repetem. Então eu não fiz todo ele ao mesmo tempo, eu trabalhei como um só, fui medindo a escala de acordo com a referência, voltando para essa posição mais zerada, e aí sim fazendo os detalhes com extrude, com bevel, corrigindo essas coisas todas. Quando ele estivesse na forma que eu gostaria, aí eu vou duplicar ele, aí eu vou fazer todo o processo de acabamento. Mas aqui eu não fiz eles todos, eu fiz um só e dupliquei. Outra coisa interessante é que aqui eu usei a cópia como instância na hora de fazer. Então isso me permite depois regular o V e tudo mais e aplicar os detalhes em todos os outros, né? Então isso é um cuidado que eu tenho, principalmente com peças que são muito repetidas dentro do objeto.
Então aqui terminando o modelo, esse aqui é o resultado final de como ele ficou. Eu vou encerrar ele por aqui, vou levar ele já direto para o Substance. E a segunda parte então vai ser lá no Substance e o render no Arnold. Espero vocês na segunda parte do vídeo. Valeu, até mais!